A ideia é um pouco recolocar a questão da inclusão digital, para a gente aprofundar o diálogo entre a inclusão digital e a economia solidária. Primeiro, uma interpretação pessoal, eu não... bom, primeiro que dizer o seguinte, essa fala é coletiva, os autores, o Tiago, a Cris e eu, não necessariamente nessa ordem. Então não é uma fala de uma pessoa só aqui, a gente bateu um bom papo sobre isso, foram ótimas as ideias. Aprofundar um pouco o diálogo com a inclusão digital, eu particularmente não gosto do termo inclusão digital. Eu acho que inclusão é um termo que ele entrou muito em voga, que ele tá na moda, né? Mas... na verdade, assim, minha formação em ciências sociais me leva a refletir que todos nós estamos em sociedade, vivendo em sociedade, e não há nenhum ser vivente fora da sociedade. Então não há exclusão social, há inclusão perversa. A inclusão pelo tráfico, a inclusão pela criminalidade, a inclusão pelo desemprego, que exército de reserva, há uma inclusão perversa no sistema, e não exatamente uma exclusão. Então eu acho que a metáfora da exclusão, ela não é tão boa se você for pensar do ponto de vista da sociologia, né? Mas como está em voga, está sendo usado, a gente adota, a gente usa, batiza um movimento e acho que já faz parte da nuvem conceitual que gira em torno da inclusão digital. Mas vamos pensar um pouco o que a gente faz na inclusão digital. E pensando também que o termo digital, ele não é totalmente apropriado para descrever esse fenômeno tecnológico. Porque, na verdade, a grande, e aqui já entrando no primeiro ponto que eu queria dizer, a nossa grande diferença é um salto qualitativo em termos de interfaces para a inteligência coletiva. A internet, ela é uma grande interface de inteligência coletiva. E aí, pensando o seguinte, interface já é um conceito cunhado a partir desta era digital, só que ele tem uma amplitude fantástica. Pode ter, depende do que a gente emprestar de conceito a este conceito, né? O Deleuze diz que um conceito é um agenciamento de conceitos. E quando você vai agenciando esses conceitos, eles vão formando outros, né? Então, dependendo de como a gente agencia esse conceito de interface, ele pode ser bem interessante. Só para citar alguns exemplos. Um gerenciador de janelas é uma interface entre homem e sistema operacional. O shell é uma interface, né? O terminal é uma interface entre homem e máquina. Só que a interface, ela tem uma conotação interessante, que é em oposição ao conceito de fronteira. A fronteira é o que divide duas coisas. A interface é o que une duas coisas. Então, por exemplo, uma fronteira é uma cerca. A praia é uma interface entre o mar e o continente. Ela não é uma fronteira, é uma transição. Assim como a linguagem é uma interface entre pessoas. Ela coloca as pessoas em contato. A gente poderia pensar que a atmosfera é uma interface entre o planeta e o resto. E a gente poderia, por exemplo, pensar a membrana citoplasmática como uma interface celular. A interface entre a célula e o externo, a célula e o externo. Então é um conceito bem interessante esse conceito de interface, e ele é cunhado em cima das reflexões tecnológicas. Então acho que ele é bom para situar essa questão da nossa ação tecnológica. Nós atuamos em interfaces de inteligência coletiva. E aí o coletivo já diz também que tem que ter inclusão, porque se não tem participação de todos, não é a participação coletiva, é a participação
de uma parte da coletividade, e não de todos, né? E eu acho que este é o grande elo de ligação da economia solidária com a inclusão digital. A solidariedade como forma de inclusão e a dimensão coletiva da inclusão digital. E aqui eu acho que a coletividade, a autogestão e o conselho gestor nos telecentros tem um aspecto fundamental, porque muitas vezes a gente acha que conselho gestor é para gerir somente. Não, é uma pedagogia da participação. É um espaço onde você forma autogestão, onde você forma, você tem a prática cotidiana da participação. Eu acho que esse é um elo muito forte entre a economia solidária e a inclusão digital. E também a gente tem que pensar o seguinte: tradicionalmente, a inclusão digital, ela trabalha para incluir pessoas no mercado de trabalho. E aí é a dimensão que o Brenan falou. A expectativa são cursos de informática que preparem para o mercado de trabalho. Ora, a gente tem que superar essa lógica. A gente pode superar essa lógica. Porque o mercado formal de trabalho com carteira assinada não é a única forma de você gerar trabalho e renda, e nem é melhor, na minha opinião. Por quê? Se você organiza as pessoas que estão em torno do telecentro numa cooperativa de audiovisual, numa cooperativa tecnológica, ao invés de parte do trabalho dela virar lucro para o patrão, todo o trabalho reverte para as próprias pessoas. Então isso é distribuição de renda. Então se você prepara para o mercado de trabalho tradicional, ou se você prepara as pessoas para a economia solidária, você está fazendo coisas diferentes. Numa você está estimulando que a concentração de renda continue existindo, e no outro você está estimulando você está promovendo a igualdade social, porque você está estimulando a divisão da renda. Porque ao invés de uma parte ficar como lucro para o patrão, tudo é dividido entre os cooperados. Então sobra mais renda para cada um, sobra mais renda para a família, gira mais renda na comunidade, tem mais desenvolvimento local e sustentável. Então a aliança com a economia solidária é fundamental para a inclusão digital, para a gente não simplesmente reproduzir um sistema que promove desigualdade, que é o sistema capitalista.